E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolhereis da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá no cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver daqueles dias. Hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. Continuando a nossa série Edificação Financeira, e hoje nós vamos falar de um dos pilares do nosso plano de negócio que eu fiz no vídeo anterior. Não viu, corre lá, porque o último vídeo eu falei sobre o plano de negócio e hoje nós vamos abordar o tema primícias. O foco dessa série é te ajudar, através dos princípios da própria palavra, a prosperar. A lei das primícias foi um decreto que o Senhor deixou para o povo de Israel, que quando eles entrassem na terra que o Senhor os prometeu, eles precisavam ofertar a Deus os primeiros frutos, as primeiras sementes, as primeiras colheitas. Não poderiam usufruir das colheitas sem antes dedicar as primícias ao Senhor. Esse princípio de dar a Deus a primeira parte é mais do que um rito ou apenas uma lei. É um princípio espiritual. Na verdade, é uma chave de acesso para prosperidade e proteção divina. Infelizmente, a prática desses princípios tem sido deixado de lado. Quebra de mandamento, quebra de princípio, gera consequências. E o valor desse princípio não se perdeu com o tempo ou com a manifestação da graça em Cristo Jesus. Na verdade, Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio para cumprir, nos dar graça para poder cumprir juntamente com ele a lei, só que de maneira espiritual. Disse a vocês no vídeo do plano de negócio, praticar a lei das primícias é chamar o Senhor para ser sócio com você. Usei o exemplo do casamento. A festa de casamento é uma primícia linda ao Senhor. Antes de desfrutar das bênçãos do casamento, da relação sexual e de todas as outras bênçãos que vêm juntamente com essa aliança, o casal oferece um banquete aos seus amigos, aos seus familiares. Isso é uma primícia ao Senhor. Quanto mais quando se faz isso com consciência. Hoje em dia, eu não tive essa oportunidade de fazer uma festa de casamento, mas hoje em dia eu aconselho muitas pessoas que vão casar, façam nem que seja um banquete para sua família mais íntima, mas não deixe esse dia passar em branco. Nem todos podem fazer uma festa, foi o meu caso, mas faça nem que seja uma pequena celebração e chame a presença de Deus para esse ambiente. Faça honrando as pessoas e principalmente ao Senhor, porque você só vai desfrutar de bênçãos se você fizer assim. Primeiro, eu quero falar para você o que acontece quando uma pessoa retém as primícias, mesmo que de forma inconsciente. Lembra daquela palavra do Senhor, que o meu povo perece por falta de conhecimento? Pois bem, tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, infelizmente. Hoje eu quero te ajudar com isso. Quando o Senhor abre, por exemplo, uma porta de emprego para você, te dá condições de financiar uma casa, um carro, te dar qualquer coisa, te dá um novo negócio, uma nova ideia, um novo produto. Você abre, por exemplo, a sua loja, o seu negócio próprio, faz um investimento no seu negócio, de uma nova categoria de produto, por exemplo. Quando o Senhor te abençoa com um carro, uma moto, se você passou naquela prova que você tanto estudou, seja qual for a bênção que o Senhor te der. Quando o Senhor me deu essa revelação, eu tinha meu negócio próprio, e eu lembro que eu sempre ficava instigada. Por quê? Eu botava várias coisas para vender, e no começo eu vendia muito, mas muito, eu vendia com facilidade. Só que ao decorrer do tempo, as categorias que eu fui colocando dentro do meu trabalho, elas começavam a ficar escassas, eu não conseguia mais vender. E era muito sobrenatural, era estranho. Começava muito bem, mas em um certo momento parava de vender. O tinha de interrogação sempre ficava na minha cabeça. Por que eu começo tão bem e depois parece que não tem, as pessoas não têm mais motivação de comprar aquela nova categoria? E aí o Senhor me ensinou, ele falou, é porque você reteu primícias. Quando a gente retém primícias, a gente não tem a proteção do Senhor sobre aquele bem. Se o Senhor abrir uma porta de emprego para você e você não primiciou, o que vai acontecer? Ou você fica vulnerável, podendo perder a qualquer momento. Vamos supor que tem um corte de funcionários na sua empresa. Quando você não tem o Senhor como sócio disso, você fica vulnerável. Quando não acontece isso, infelizmente você fica estagnado. Você não consegue subir de cargo, ganhar alguma promoção, ser promovido de alguma forma, que você ganha um carro. Foi o que aconteceu comigo. O Senhor me deu um carro
E na época eu não tinha essa revelação, não tinha esse entendimento. Mas eu me lembro que o meu coração começou a queimar por algo. Só que eu não dei atenção. Infelizmente, para minha vergonha, eu não dei atenção. O meu coração começou a queimar porque o primeiro passeio daquele carro, eu precisava levar uma pessoa específica para poder passear. E aí eu tinha a intenção de fazer isso, mas acabei procrastinando, deixando para lá, caiu no meu esquecimento. Porque, infelizmente, eu ainda não tinha maturidade para poder receber esse ensino, ainda não era a hora. Então, aquele carro que veio para ser bênção para minha família começou a se tornar maldição. Ele começou a quebrar muito, mesmo sendo um carro novo, e a gente não tinha mais recursos, ele começou a sugar os nossos recursos. E essas dívidas de conserto trouxeram tantos danos pra gente que a gente não conseguiu manter mais as parcelas, o que antes a gente conseguia. E aí, o que aconteceu? A gente perdeu o carro. Se eu tivesse tido aquela sensibilidade e atendido aquele instinto espiritual, com certeza hoje a gente teria o nosso carro aí. Então, a partir desse princípio, quando você não primicia, você fica vulnerável. Em contraste, quando você primicia, você desfruta das bênçãos do Senhor, porque você convidou o Senhor para ser sócio do seu negócio. Vamos supor que você tenha ganhado um carro, você fez as primícias, e aí você vai ter os recursos sempre disponíveis, o Senhor vai provendo os recursos para você manter o carro, e não somente isso, mas pagar as parcelas direitinho. E quando você precisar de um carro novo, você não vai ficar estagnada. E toda quebra de mandamento é pecado. E todo pecado precisa ser confesso e ter arrependimento. No mundo espiritual, o que acontece quando uma pessoa retém primícias? Eu vou falar para vocês agora o que eu vejo acontecer quando as pessoas retêm primícias. No mundo espiritual, nas regiões espirituais que demandam a situação da vida daquela pessoa, todas as fontes de prosperidade, de recursos, ficam obstruídas. Como que fica obstruída? Espíritos malignos aprisionam as fontes de prosperidade. Imagina como se fossem torneiras. Essas torneiras estão com a encanação obstruída e por isso os recursos que caem são com muita dificuldade. Ao invés de jorrar com abundância, essa torneira está só pingando, só pingando. Quando eu vou desobstruir a vida das pessoas por retenção de primícias, primeiro eu preciso que elas se arrependam, que elas reconheçam que elas quebraram o mandamento. Só se escandaliza com arrependimento quem ainda não entendeu que ele é um presente. Se a pessoa confessar e se arrepender verdadeiramente, de forma genuína, o Senhor já libera a unção para a gente poder desobstruir imediatamente essas fontes. Se houvesse um restart, a pessoa volta ao princípio e começa a prosperar. Só que dessa vez ela vai precisar se posicionar e os primeiros frutos dá ao Senhor. Ela não pode usufruir dessas bênçãos sem antes primiciar o Senhor. Entende que esses princípios não é uma forma de aprisionar o homem, mas na verdade esses princípios são para abençoar o homem. Praticar a lei com leveza. Na verdade foi isso que Jesus veio fazer, dar sentido espiritual à lei. E foi assim que eu fiz na minha vida. Todas as categorias da minha loja que estavam estagnadas por retenção de primícia, eu me arrependi por cada uma delas que eu usufruí dos frutos das vendas sem antes primiciar o Senhor. Me arrependi, o Senhor liberou a unção, eu desamarrei todas as fontes de prosperidade, desobstruí tudo e começou a jorrar novamente, não estava mais pingando como antes. A primeira coisa que eu fiz foi primiciar. E como eu primiciei? Por exemplo, eu trabalho com tênis personalizado. E na minha loja eu tinha as categorias de tiara, tinha as categorias de sapatilhas, de vestidos. E todas essas categorias foram minguando aos poucos por causa da retenção das primícias. Me arrependi por cada uma delas, confessei ao Senhor, desobstruí as fontes e daí em diante começou a fluir novamente. Quando fluiu, eu separei a primícia do Senhor da seguinte forma. Na prática, eu fiz assim. Por exemplo, eu vendi o primeiro tênis depois desse processo. O lucro desse tênis eu ofertei ao Senhor, eu dediquei ao Senhor, eu entreguei a um sacerdote. Por exemplo, o Senhor te abençoou, você conseguiu financiar a sua tão sonhada casa. Como você vai primiciar uma casa? Você deve estar se perguntando, ensinar uma forma muito bonita de você primiciar, por exemplo, se você conseguiu a sua tão sonhada casa. Você pode fazer um jantar ou um almoço especial e honrar alguém. Você não precisa dar uma porcentagem da sua casa, mas você pode trazer alguém que é digno de honra e honrar essa pessoa. Ela em nome do Senhor, que o Senhor vai receber as suas primícias. Como eu falei a respeito do carro, o primeiro passeio do carro que o Senhor me deu, eu vou honrar uma pessoa que é digna de honra. Sei naquela prova que eu tanto me dediquei, glória a Deus por isso, eu vou celebrar o Senhor e vou fazer um jantar na minha casa, fazer um culto de ação de graças ao Senhor. O real sentido de primiciar é não reter a glória para si, mas mandar a glória para Deus sobre algo que Ele fez na sua vida. Muito ressaltar aqui uma coisa que o Senhor me ensinou, que eu tenho que te ensinar também.
Aqui a palavra está falando para você entregar essas primícias ao sacerdote, mas deixa eu te abrir um parêntese aqui, bem rapidinho para ti. Quando a gente passa certos processos, desertos, dificuldades, tempos de espera da promessa se cumprir, Deus envia pessoas. Às vezes essa pessoa não é nem crente, mas tem uma palavra amiga, tem um abraço de amigo. Essa pessoa colheu as suas lágrimas, ouviu as suas dores, esteve com você, ou talvez seja sua mãe orando por você, ou os irmãos da sua igreja. Não importa quem seja, ainda que tenha te dado apenas um copo de água fria, lembre-se dessas pessoas e coloque elas na mesa de honra. Falando isso porque Deus ele leva muito a sério o princípio da honra. E Deus ele não admite ingratidão. Não se esqueça dos pequenininhos que o Senhor colocou no seu caminho para te abençoar de alguma forma. Pode não ter orado, pode não ter nem religião, mas foi uma conexão primordial para que você conseguisse aquela porta de emprego. Honre ela de alguma forma. Seja sensível à voz do Senhor e busque Ele para que Ele te mostre quem você deve honrar, de que forma você deve honrar. Isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e essa palavra tenha abençoado muito vocês. A nossa série Edificando a Vida Financeira, ela vai continuar e a gente vai falar dos próximos degraus, dos próximos princípios bíblicos daqui para frente. Eu oro para que você seja muito abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus.